pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Bom, vamos para a nossa primeira aula, ou melhor, primeira e única aula de redação da semana, na verdade, e vamos falar um pouquinho sobre entonação. E para isso, eu separei aqui um poema que eu vou declamar para que vocês vejam como é feita a entonação desse poema. Vamos falar para o slide? Vamos lá, galera. Bom, aqui vocês podem perceber, né, que tem a nossa capinha linda, maravilhosa de sempre, né? E vamos para o que realmente nos interessa. Bom, dividi ele em algumas páginas, né? Porque ele é pequenininho, mas vamos lá, certo? Vamos tentar caprichar. Se vocês puderem me acompanhar, né? Me acompanhar e fazendo a entonação, aí seria bom, que aí faríamos juntos e vocês já aprenderiam boa parte da aula de hoje. Vamos lá. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Oh, saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado. O mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, oh, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo. Adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Né? Então, gente, essa foi a declamação do poema Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui, né, falar um pouquinho mais sobre entonação, certo? E depois nós vamos ver qual é a atividade e vamos para o livro didático, ok? Vamos me acompanhar, né? Entonação é a mudança do tom de voz que indica se o que falamos é uma afirmação, uma pergunta, um pedido ou uma ordem. A entonação também pode indicar se a pessoa que fala está contente, triste, brava, surpresa, apaixonada, etc. Na escrita, geralmente a entonação é representada por meio de sinais de pontuação, ou seja, quando você está fazendo uma pergunta, né, mesmo que seja dentro de um poema, você vai usar, é claro que a pontuação de interrogação. Quando é uma exclamação, né, mostra o quê? Mostra tristeza, surpresa, né, alegria. Na verdade, as vírgulas, vocês sabem que são pausas na fala, né, pequenas pausas na fala, e assim por diante. Ponto, quando vocês verem ponto, uma pausa um pouco maior. Não é verdade, gente? Bom, isso foi o conceito de entonação, né? Vocês perceberam que à medida que eu ia falando, eu ia prestando atenção nas pontuações e, de certa forma, a gente tem que ir fazendo também essas expressões, não é isso? Agora, vamos lá?
Bom, as atividades, né? Primeiro eu vou dizer aqui quais são as atividades, depois nós vamos para o livro didático, porque lá no livro didático a gente vai ler qual vai ser a atividade e explicar direitinho como é que ela vai se dar, certo? Vamos lá. Atividade, né? Páginas 61 e 62, declamação de poema, né? Pesquisar e escolher um poema, copiar em uma folha no caderno, deixando espaço para ilustrá-lo com colagem, desenhos, etc. Né? No caso, ficou assim para que vocês tivessem, assim, para que deixasse livre a criatividade de vocês em relação à ilustração, né? Primeiro vocês vão escolher um poema, vão copiar num caderno e a ilustração fica por conta de vocês, ou por meio de colagem, de desenho, né? Vocês quem sabem direitinho como é que vocês se dão melhor em relação à questão de ilustração, né? Umas pessoas gostam de fazer de um jeito, outras pessoas gostam de fazer do outro. O importante é que vocês peguem aquela ideia que vocês estão tendo do poema e representem ela na forma de uma ilustração. Certo, pessoal? Caprichem para o professor ficar bastante orgulhoso depois que terminar o dever, ler tudo direitinho aí. Palminhas para quem fez o dever certinho, não é verdade? Sim. E outra coisa, depois, né, quando eu estiver lendo a atividade, eu vou dar uma outra sugestão que vocês vão entrar em acordo com o professor de vocês, certo? Vamos lá. Bom, voltando, indo para o nosso livro didático. Vamos lá? Bom, vocês vão abrir na página 61 e lá vamos nós, certo, galerinha? Vamos lá. Na trilha da oralidade, declamação de poemas. Antes de conversar com toda a turma sobre as atividades propostas a seguir, sente-se com um colega e procure responder as questões com base na leitura da trilha do Menino Maluquinho. Depois, com a orientação do professor, compartilhem as respostas com outros colegas. Bom, nessa fase que nós estamos, né, tem toda uma adaptação na hora de fazer as atividades, né? O livro sugere muito que as atividades sejam em dupla, em grupo, e depois façam troca das atividades. Só que no momento que nós estamos vivendo, isso não pode ser feito, não é verdade? Então, gente, o que é que vai ser feito? Você vai fazer a leitura da tirinha, certo? Depois que você fizer a leitura da tirinha do Menino Maluquinho, né, do escritor Ziraldo, aí você vai responder as atividades no caderno também, né? E depois tirar foto e mandar para o professor, ok? Tentem não atrasar as atividades, viu, gente? E como eu falei, botem lá, né, no caso, a atividade de redação, aí botem lá o nome do aluno, qual é a turma A, B, C, D, qual é a turma direitinho, grupo 1, grupo 2, tudo direitinho. Se possível, atividade referente à aula do dia tal. Pronto, assim fica melhor ainda para o professor poder acompanhar direitinho e fazer as anotações, certo? Tudo está sendo anotado para o bem de vocês. Aqueles que estão fazendo todas as atividades está tudo anotadinho. Garanto que os professores estão fazendo tudo direitinho para que depois vocês tenham retorno em relação a essas atividades, certo? Vamos lá? Além, é claro, né, do retorno do aprendizado, que é de responsabilidade do aluno, né, ser protagonista, e do professor ser o coadjuvante dessa história, né? O professor orienta e o aluno, ele é o protagonista da sua própria história, né? Vamos lembrar sempre disso, certo, gente? Vamos lá. Vamos ler, então, a tirinha do Menino Maluquinho, ok? Vamos lá. Amor, amor! Ora, maluquinho, assim você me deixa encabulada. Amor, amor! Amor descontrolado. E aí tem toda a interrogação na cabecinha da menina. Afinal de contas, ele está falando com quem? Comigo ou com a outra pessoa? E aí? Vamos lá. Primeira questão. As palavras de Maluquinho se dirigiam à menina? É uma pergunta, né, gente? Olha a entonação. As palavras de Maluquinho se dirigiam à menina, né? Como você percebeu isso? Entendeu? Vejam a questão da entonação. Eu estou usando uma interrogação porque eu estou fazendo uma pergunta. Até nessa questão, no caso, a entonação não é só na questão da declamação de poemas, não, certo? É na leitura propriamente dita, em qualquer tipo de leitura, certo? Vamos lá. Segunda questão. Então,
O que fez a menina se enganar? O que será que fez a menina se enganar quando o maluquinho veio? Amor, amor! Hein, gente? O que será que fez? Vamos lá. Terceira questão. A fala de maluquinho faz você se lembrar de algo tipo... Vamos lá. Voltando, Karine, voltando. Lembra de novo. Terceira questão. A fala de maluquinho faz você se lembrar de que tipo de declaração? E aí, gente? Qual o tipo de declaração? Faz essa fala de maluquinho. Quando a pessoa vem para você assim, amor, amor, vocês pensam que ela está fazendo o quê? Hein? E aí? Vamos lá. Quarta questão. Além da fala, que outros elementos levam o leitor a concluir que se trata de uma declaração do tipo que você identificou na atividade 3, ou seja, na questão 3, certo? Aí você vai dizer quais são os outros elementos que contribuíram para que você chegasse a essa conclusão em relação à pergunta da questão 3, ok? Vamos lá. Leia o primeiro quadrinho em voz alta, como a maioria de seus colegas leu a frase. E aí, quando a gente diz amor, amor, e aí, como foi que seus colegas leram a frase? Como é que você leria essa frase? Se eu não estivesse dizendo assim, com essa entonação, né? De o quê? Aí está usando aí uma exclamação, né? Pode ser alegria, pode ser surpresa, né? Quando a gente diz amor, amor não é tristeza de forma alguma, né, gente? Né? Então, vamos lá. Como a maioria, né, de seus colegas leu a frase. Como, no caso, não tem seus colegas, como você leu a frase? Hein? Vamos lá. Sexta questão. Leia novamente a primeira fala do maluquinho, agora modificada. Aí, nesse caso, ao invés do ponto de exclamação, é isso que, no caso, que representa surpresa, pedido, desejo, tristeza, alegria, tristeza eu já falei, né? Alegria, essas coisas assim. Bom, nesse caso, ele está com a interrogação. Nesse caso, ao invés de dizer assim, amor, amor, aí seria assim, amor? Amor? Né? Se tornaria o quê? Uma pergunta, um questionamento. E aí, vamos lá? Nesse caso, sexta letra A, né? Nesse caso, a menina continuaria a entender da mesma forma que o menino diz. Por quê? Ele usando essa entonação, ela continuaria entendendo da mesma forma que ela entendeu com a primeira entonação que Maluquinho se dirigiu, no caso, ele foi em direção dela, mas não era... não posso falar. Né? Vocês entenderam? Vamos lá. Bom, letra B. Sexta letra B. O que faz com que possamos compreender o que os alunos querem dizer são somente as palavras. Vamos reler, né? Vamos lá, para ficar mais claro. O que faz com que possamos compreender o que os outros querem dizer são somente palavras. Explique sua resposta. E aí? Como é que a gente pode compreender isso aí? Isso são somente palavras? E aí, como é, gente? Como é que vocês responderiam essa questão? Aí tem, no caso, a definição de entonação do livro didático. Entonação é a mudança no tom de voz que indica se o que falamos é uma afirmação, uma pergunta, um pedido ou uma ordem. A entonação também pode indicar se a pessoa que fala está contente, triste, brava, surpresa, apaixonada, etc, etc e etc. Né? Aí vamos lá. Vamos colocar a entonação em prática, realizando uma atividade de declamação de poemas? Vamos sim. Siga as orientações. Lembrando que tem toda uma reformulação quando se trata de dividir essa atividade com os colegas, né, gente? Vocês vão ter que fazer em casa com a ajuda do professor, claro que sempre está disponível para tirar dúvidas. Né? Vamos lá. Primeiro, escolha um poema de que você goste muito, né? Você pesquisa na internet direitinho, vê lá um poema que você se identifique, certo?
Entre os que pesquisou no fim do capítulo anterior, na seção Preparando-se para o próximo capítulo, e copio em uma folha à parte, deixando para ilustrar. Vamos lá, final do último capítulo. Pronto. Página 40, não é verdade? Vamos ler aqui o que diz na página 40. Pesquise em livros e revistas ou tente se lembrar de poemas que você considera bonitos, agradáveis de ler e são capazes de emocioná-lo. Prepare a leitura de um desses textos que será apresentado na data solicitada pelo professor. Treine sua expressão oral de modo a transmitir a emoção que o poema escolhido provoca em você. Bom, nesse caso aí, quando a gente acabar aqui a leitura da página 62, eu vou explicar direitinho como é que vocês vão fazer, certo? Então, vamos para a página 62, né? Já fomos para a página 40, vimos lá o que diz a preparação para o próximo capítulo, agora voltando para a página 62, ok? Segunda questão. Você pode ilustrar o poema com colagem de materiais diversos, desenho, pintura ou qualquer outro recurso, né? Como eu falei antes, vocês vão fazer de uma forma com que vocês se identifiquem mais na questão ilustração, certo? No momento em que estiver ilustrando o poema, procure observar as palavras, o sentido e a imagem que evocam, certo? Vocês vão ilustrar o poema de acordo com aquilo que vocês entenderam dele, certo, gente? Seguindo as instruções do professor, cada aluno declamará para a turma um poema que ilustrou. Lembre-se de que não lemos um texto poético do mesmo modo como lemos a notícia de jornal, qualquer texto em prosa, né? Claro, né? Um texto poético tem toda aquela musicalidade, né? Aquele ritmo que faz com que, no caso, as pontuações ajudam muito isso, né? A entonação ajuda muito nessa questão do ritmo, da musicalidade do poema, né? Então, a gente não lê um texto em prosa, né? Aquele que é texto feito em parágrafos, como a gente lê um poema, né? No poema a gente põe toda a musicalidade que ele tem direito, que ele merece, né? De acordo com a sua pontuação. Não é verdade, gente? Que é o que vai dar a entonação do poema, certo? Vamos lá. Capricho na entonação e na pronúncia das palavras de acordo com o ritmo dos versos. Quinto, o professor dividirá a turma em 5 grupos, ele vai organizar, gente, isso não vai acontecer, né? Então, eu vou dar uma puladinha nessa parte aqui, certo? Em relação a vocês gravarem um vídeo declamando um poema ou gravar um áudio declamando o poema, eu acho que vocês têm que entrar em acordo com o professor. Professor, essa atividade dessa semana, a senhora prefere que eu mande somente o poema escrito com a ilustração, ou no caso eu posso também, né, no caso é uma complementação de atividade, certo? Mandar o áudio, eu declamando um poema ou o vídeo. Como é que a senhora prefere, né? Algumas pessoas vão dizer, não, mande o áudio, você declamando, outras façam um vídeo bem bonito, você declamando, né? E aí vocês vão caprichar, de acordo com o que a professora for orientar, né? Vocês vão caprichar, certo? Lembrando que isso é uma atividade além da, no caso, vocês vão copiar o poema no caderno, fazer a ilustração dele, essa é uma atividade além dessa que vocês estão fazendo no caderno, certo? A declamação, né, por vídeo ou áudio, certo? Para a professora. Ok, gente? Aí vocês combinam direitinho. Professora, além da escrita do poema no papel e a ilustração dele, a senhora prefere que eu mande um vídeo ou um áudio? No caso, com a declamação do poema, né? Lembre-se de perguntar, certo, gente? Agora façam tudo bonitinho, caprichado, certo? Vamos lá. Vamos para essa tabelinha aqui, que é a questão, vamos lá, grupo 1. Aqui está falando da questão da divisão dos 5 grupos que ficou no número 5, certo? Mas o que é que vai acontecer? Vocês, né? Se vocês forem gravar um vídeo, aí, além da questão da entonação, tem a questão do gestual também, certo? A entonação, gestual, né? Vocês, se for pequeno, vocês podem até memorizar, né? Vamos ver. Eu vou ler somente...
vou ler somente a questão assim, do que diz respeito às expressões faciais, gestos, entonação, memorização ou leitura, né? E sugestões para apresentação. Só vou ler isso e não a questão da referência dos grupos, certo? Porque como não há essa divisão, né? Não vai ter essa divisão, aí vocês vão ver isso no que vocês estão fazendo, certo? Expressões faciais. Quais foram as expressões faciais dos seus colegas, ou melhor, da sua, né, enquanto você está declamando? Você, no caso, acompanhou o sentido do texto enquanto estava declamando na questão das expressões? Você mudou, né, as expressões faciais ou permaneceu com a mesma do início ao fim da declamação do poema? Vocês fizeram um gesto juntamente com as expressões faciais, né? Esses gestos foram adequados ao sentido do texto? Bom, você usou a entonação ideal para o poema, né? Aí você vai justificar. Memorização ou leitura, né? Vamos lá. Você memorizou ou você leu o poema enquanto declamava, né? Isso tudo a gente está voltando para o aluno sozinho em casa, porque não tem como se fazer uma atividade dessa em grupo na época que nós estamos vivendo, né? Você ficou à vontade, né? E quando memorizou, como você pareceu se sentir diante do poema? Agora vamos lá. E qual é a sua sugestão para aprimorar a sua apresentação? O que é que você podia fazer para melhorar a sua apresentação, né? Em relação a gesto, entonação, expressão facial. O que é que você acha que você poderia melhorar nisso, né? Agora vamos para a avaliação. Depois que concluir a atividade de declamação do poema, responda, não tem roda de conversa, né? Mas vamos lá. De qual poema apresentado você gostou mais? O que você achou da atividade? Bom, a primeira questão não tem como você responder, porque no caso seria se tivesse todo mundo junto. Mas a segunda, sim. O que você achou da atividade? Por quê? Você gostou, você não gostou da atividade? Você achou ela interessante, né? O que poderiam estar sendo feitas outras atividades desse tipo, né? Isso aí é uma coisa que você vai dizer de acordo com o que você achou dessa atividade de hoje, certo? Agora, com professores colegas, a turma vai montar um varal literário com poemas que foram ilustrados e declamados, pendurarem no varal. Então, como isso não vai ser feito nessa semana, aí o que é que vai acontecer? Por isso que, né, eu pedi tanto que vocês caprichassem tanto, né? Tanto vocês vão caprichar tanto na letra quanto na questão da ilustração no caderno de vocês. Porque se por um acaso nós voltarmos para a sala de aula, né, dentro do previsto, né, aí vai dar tempo sim de fazer, melhor, né, de fazer esse varal literário, mostrando a criatividade de vocês em relação ao poema, à ilustração, e quem sabe, né, também a questão da entonação, né, a questão gestual, a questão da fisionomia, né, como é que vocês vão a mudança da fisionomia em relação, enquanto vocês estão declamando, né, um poema, tem tudo isso, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, como é que vocês vão fazer, né? Primeiro escolher um poema de que vocês gostem, né? Botar no caderno direitinho, depois fazer a ilustração dele também de uma forma que seja mais conveniente, né, para vocês, se por desenho, colagem, pintura, qualquer uma dessas formas pode ser feita, vocês vão ver qual é que vocês se identificam mais, certo? E vão colocar no caderno. E em relação ao áudio ou vídeo, né, da declamação do poema, aí vocês combinam com o professor. Professor, além dessa atividade do caderno, né, a senhora acha que é melhor eu mandar um áudio com a declamação do poema ou um vídeo da declamação do poema, certo? Isso vai ser uma combinação de vocês com seus professores, ok? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero também que vocês estejam se cuidando dos que vocês tanto amam, certo? Continuem em casa, usando máscara, usando bastante sabão, né, na hora de lavar as mãos, daquela mesmo jeitinho que eu digo sempre. Se for para a rua, entra em casa, toma banho, deixa o sapato do lado de fora. Tudo que eu sempre digo que é para o bem
de vocês, certo? Espero que eu esteja ajudando, né? E lembrando também que vocês são coadjuvantes da sua história, certo? Do seu estudo, vocês são coadjuvante, né? Ou coadjuvante, não, desculpa, deleta essa informação. Vocês são protagonistas. Os coadjuvantes são os professores, que estão sempre à disposição de vocês para tirarem as suas dúvidas, certo? Lembrando, repetindo, reforçando, né? Vocês são protagonistas da sua história, certo? Aprendizado nunca é demais. O professor, ele está ali para dar apoio a esse aprendizado, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, né, gente? Um abraço bem apertado, um beijo no coração, até a próxima, com fé em Deus.